Depois de levar os juros para 15% ao ano, o Banco Central voltou a indicar que acompanha o efeito da política fiscal do governo na política monetária. Com isso, economistas apontam que a política monetária não está fazendo efeito porque o fiscal está, entre aspas, frouxo. O caminho mais indicado pelos especialistas é o de harmonia, para gerar um superávit primário, o que levaria à tendência de queda da dívida e diminuição dos juros. Ao observar a tendência dos gastos se manterem a inflação elevada, o mercado mantém as expectativas desancoradas para os preços, quando veem que as despesas não tendem a cair. Para Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central e colunista do CNN Money, esse é um claro sinal de que as expectativas estão sendo contaminadas pelo quadro fiscal. A sócia na Blue 3 Investimentos, Bruna Centeno, falou sobre essa alta da Selic e disse que todo Banco Central funciona como um calibrador de expectativa. Ela disse que o BC precisa olhar a parte estrutural da economia com a situação tanto no Brasil quanto no exterior. Todo Banco Central, ele funciona como um calibrador de expectativa. E essa expectativa, ele pega uma reação tanto de mercado quanto de governo. Então, a necessidade da gente ter uma taxa de juros hoje, apesar que os nossos dados econômicos seguem muito mais atrativos, né? Então, nós tivemos um PIB ali que ficou entre as 5 principais economias no primeiro trimestre. A inflação, ela mostra um sinal ali de arrefecimento, mas ela ainda não é saudável. Então, o que o Banco Central precisa fazer? Olhar a parte que o mercado e que o governo, às vezes, não olha tanto, que é a questão estrutural. A princípio, parece que a economia vai bem, mas existem dados que o governo, principalmente o Banco Central, na verdade, precisa olhar para calibrar essas expectativas para não acontecer como aconteceu no mês de maio, que o mercado apostou em queda de juros, a curva de juros cedeu, a bolsa subiu, e os dados mostraram, né, os dados ali mais olhando ali o fechamento do primeiro semestre, que já mostra ali uma economia em dificuldade maior por conta das nossas contas públicas. O Ministério da Agricultura congelou quase metade do orçamento disponível para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. Houve bloqueio de mais de 354 milhões de reais e um contingenciamento de outros 91 milhões no seguro rural. Esse é um dos principais pilares da política agrícola nacional e um ponto sensível na relação com o agronegócio. Nenhuma comunicação prévia foi feita ao setor. Em entrevista ao CNN Money, Esteves Colnago, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras, afirmou que os cortes no seguro rural podem acabar com as linhas de produção. Quando você tem uma redução no seguro ofertado para os agricultores, o que você coloca são os agricultores cada vez mais expostos a perdas de produção, dificuldade de pagar o banco, e aí você acaba criando uma bola de neve, né? Eu fico devendo ao banco, preciso eventualmente ter uma renegociação para que o banco volte a me emprestar, pego talvez uma taxa de juros mais alta, enfim, você cria ali um problema que talvez no limite você comece eventualmente a tirar agricultores da área de produção. E a gente não pode correr esse risco, né? O CNN Entrevistas deste fim de semana recebe o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, para falar sobre os rumos da economia brasileira. Ele disse que o nosso país deve passar por uma crise fiscal nos próximos anos, mas afirmou que é essa crise que vai impulsionar as reformas estruturais que o país tanto precisa. O Brasil contratou uma crise fiscal, ela pode acontecer dentro de 2 ou 3 anos, dificilmente passa disso, né? E essa crise fiscal que vai gerar o susto, né? Que levará a sociedade, os formadores de opinião, né? a um chamado senso de urgência, né? O senso de urgência que tem que fazer. Então, aí criam-se as condições políticas para aprovação pelo Congresso Nacional. Se você olhar os grandes ciclos de reformas estruturais no Brasil, que nos colocaram na posição que a gente está hoje, ocorreram no contexto de crise. O CNN Entrevistas com o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, vai ao ar neste sábado, às 9 da noite.